Olá pessoal, professor Eliseu aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre critérios para a indicação e designação de fiscal e gestor de contratos. Então, como já vimos, compete à administração zelar pela fiscalização contratual durante toda a sua vigência. E ela faz isso através de dois personagens que nós identificamos como fiscal de contrato e gestor do contrato. Esses servidores são designados pela administração pública e, para que eles sejam designados, o artigo 7º da Lei 14.133 estabelece algumas normas gerais para isso acontecer. Primeiro, diz que eles precisam ser preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Percebam aqui o uso da palavra preferencialmente. Isso significa que, em tendo servidores efetivos ou empregado público dos quadros permanentes, designa-se esses servidores para serem os fiscais e gestores dos contratos. Não tendo esses servidores permanentes, designam-se outros servidores que estejam cumprindo alguma função temporária. No entanto, não se pode designar pessoas de fora, embora a lei até permita que outras pessoas possam ser contratadas para auxiliar o serviço, mas para serem fiscais, não. Segundo ponto, que a lei coloca, que tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou, não sendo possível isso, que tenham formação compatível ou qualificada, atestada por certificação profissional. Então percebam, primeiro ponto, necessário estar relacionado com licitações e contratos. Não sendo possível, coloca-se um terceiro, um servidor que possua uma formação compatível ou uma qualificação compatível com o objeto da licitação, com o objeto do contrato, para que ela consiga fazer a execução contratual de forma como se manda o contrato e o edital da licitação. Terceiro ponto, que não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais. Isso é para evitar situações de favorecimento de empresas. Então, deve-se escolher servidores que não tenham vínculo nenhum com as empresas contratadas para evitar o favorecimento daquela empresa, para evitar também situações de nepotismo. Outro ponto que diz aqui no parágrafo 1º é a observação da segregação de funções. O princípio da segregação de funções veda a designação de um mesmo servidor para várias situações diferentes. Então, um agente de contratação, por exemplo, não poderia ser designado como fiscal de contratos, para não chocar. E o parágrafo 2º diz que o disposto no caput e no parágrafo 1º, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplicam aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então seria ideal que o fiscal e o gestor do contrato reunissem as seguintes características: histórico comprovado e casos de sucesso, clareza e precisão na negociação, minúcia e análise crítica, conduta ética e profissional e transparência nessa conduta. Já no caso do gestor do contratos, que ele tivesse expertise e complexidade, motivação de equipes e tomada de decisão, legislação contratual e aconselhamento legal, conhecimento da legislação contratual e do aconselhamento legal, conhecimento de gerenciamento de prazo e alocação de recursos, comunicação eficaz, relatórios e documentação, antecipação de problemas e inovação, adaptabilidade e gestão de crises. Isso seria o ideal. Todavia, a gente sabe que a administração nem sempre vai conseguir alocar os recursos humanos necessários para fazer uma gestão contratual, uma fiscalização contratual de forma correta, de forma que o objeto final do contrato seja exatamente aquele que a administração precisa. Então, ela precisa qualificar, às vezes, esses profissionais para chegar ao mais próximo disso acontecer.